Olá, tudo bem? Vamos continuar então a nossa conversa sobre esse livro que a gente está trabalhando aqui, sobre O Mundo Perdido de Adão e Eva. Deixa eu colocar aqui, aqui. O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis. E a gente agora está praticamente, vamos dizer assim, chegando nos últimos episódios, né, dessa longa série, podemos chamar assim, né, e a gente está agora entrando na proposição 17. E a proposição 17 ela vai dizer o seguinte: todas as pessoas são sujeitas ao pecado e à morte por causa da desordem no mundo, não por causa da genética. Então é isso que a gente vai trabalhar hoje, nesse episódio, tá? E esse episódio ele é bastante interessante porque ele vai desmistificar, vamos dizer assim, aqueles muitos conceitos que nós temos, ou que nós pelo menos aprendemos. Eu, como já estou na igreja já há bastante tempo, né? Eu já vou para 3 décadas que estou na igreja. Eu aprendi quando eu era menor, bem mais novo, né? Obviamente eu não sou tão velho assim, né? Eu entrei quando eu ainda era criança. Eu aprendi justamente essas coisas de... depois da queda teve a morte biológica e tudo mais, né? Então a gente vai acabar desmistificando essas ideias de que pecado traz morte biológica dentro desse conceito, ou dentro desse trabalho que o Walton está fazendo, tá certo? Então a gente vai trabalhar justamente com isso. Tá um pouco de iluminação aqui excessiva, deixa eu ver se eu acerto um pouquinho mais aqui. Tá muita iluminação aqui, né, que eu tô gravando esse episódio justamente numa manhã ensolarada e seca de Brasília, daquele jeito mesmo, seco, o céu, mas tá um céu de brigadeiro. O céu não tem uma nuvem, nem uma pequena nuvem no céu, viu? Eu tô justamente num momento bastante seco aqui em Brasília. Então, qual que é a ideia desse texto que o Walton vai trabalhar, né? Qual que é a ideia que ele vai trazer? É uma ideia que eu já até discuti, talvez eu já tenha dado algumas pinceladas em outros episódios aqui sobre esse tema. E qual que é a ideia central? A ideia central é o seguinte: o pecado ele não traz morte biológica. Ponto. Não tem morte biológica a ser tratada aqui. Não tem. Tá? Simplesmente não tem. E mais do que isso, o Walton ele vai trazer outras, vamos dizer assim, outras conexões que a gente já tratou, principalmente no episódio anterior. No episódio anterior, a gente tratou sobre a questão de estarmos vivendo em um mundo com não ordem, com ordem e com desordem. Vamos lá, deixa eu só relembrar essas três definições de ordem, não ordem e desordem, só para a gente poder, vamos dizer assim, estabilizar os mesmos conceitos e depois a gente avançar um pouquinho mais. Primeiro, a questão de um mundo não ordem, tá? Aqui eu obviamente estou usando as expressões em português, tá? Em inglês talvez ficaria um pouco melhor, mas vamos usar no velho português mesmo. O mundo de não ordem é justamente aquele mundo inicial, aquilo que a gente poderia chamar de caos, tá? Eu já tratei disso em outros episódios também, a questão do caos, tá? Então só vamos sintetizar esses conceitos. Então, o mundo de não ordem é aquilo que a gente poderia chamar de caos. Caos não é no sentido de algo ruim, tá? Não é nesse sentido. Caos é simplesmente algo que não está organizado, tá? É porque em português o negócio vai ficando cada vez mais complicado, né? Desordem, a gente tem uma ideia de caos que seja alguma coisa que não está em ordem. Não ordem. E a gente tem a mania de colocar desordem como sendo algo que não está em ordem. Acaba misturando os conceitos, tá? Então por isso que eu estou separando. Então caos, tenta amarrar caos como algo que não está em ordem. Não é que está em desordem. O português não ajuda nem um pouquinho na realidade, né? Não é que está em desordem, porque desordem, deixa eu já adiantar esse ponto aqui, talvez fique mais fácil. Desordem é alguma coisa que estava ordenado e foi bagunçado. Pronto, acho que assim fica melhor, tá? Então vamos lá de novo. Não ordem, algo que não está em ordem. Ordem, quando a coisa está organizada. Desordem, a gente pode colocar como sendo algo que estava em ordem e foi bagunçado. Acho que talvez assim fica melhor, tá? Talvez assim fica melhor. Então, o que a gente já conhece lá, e aqui no Cosmotel a gente tem outra série também que eu já fiz sobre lá para a igreja El Shaddai, às segundas-feiras, por exemplo, sobre a criação do mundo, tá? Tem uma série bem detalhada que eu fiz lá para eles sobre isso, de 15 minutos os episódios, depois você pode acompanhar aqui, tá bem interessante.
E o que acontece? Lá em Gênesis 1, versículo 2, vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Esse sem forma e vazia quer dizer o quê? Um estado de caos, um estado de não ordem. Acho que dá para começar por aí, tá? Ou seja, Deus cria todas as coisas em um estado de não ordem, ou começa a criar as coisas a partir de não ordem, de caos, tá? Então, acho que aí fica mais claro. Então, não ordem é no sentido de algo que não está em ordem. Pronto. Na medida em que Deus vai criando as coisas, né, que está lá no texto de Gênesis capítulo 1, a gente vai vendo que Deus vai organizando o caos, certo? E a situação após a organização que Deus faz, a gente chama isso de ordem, tá certo? Estou mesclando com um pouquinho de água aqui, porque hoje realmente está seco demais. Então tá, então a situação depois do caos, depois da não ordem que Deus faz, é algo que a gente chama de ordem, certo? Depois disso nós temos e a desordem entra onde? A desordem vai entrar justamente no pecado, ou depois do pecado, tá? Por quê? Porque tá lá Adão, tá lá Eva, lá no Jardim do Éden, a coisa todinha tá funcionando, tá tudo direitinho, e eles vão lá e querem, como a gente já viu nos episódios anteriores, eles querem ser como Deus, eles querem se tornar o centro da criação. E nesse se tornar o centro da criação, eles estão bagunçando aquilo que está ordenado. Então o que nós temos? Uma desordem. Acho que assim dá para ficar melhor então. Acho que assim fica bom. Desordem é o estágio inicial, tá? É como as coisas estão inicialmente. O estado de caos, tá? Ordem é a criação, na medida em que Deus vai criando as coisas, tá? Ele vai criando as coisas, vai organizando as coisas, vai colocando em ordem. E desordem é justamente o pecado. O pecado veio, entrou, veio Adão e Eva lá, bagunçaram o coreto todo, pronto, temos desordem. Acho que dá pra gente partir daí. Então tá, então partindo dessa definição, tenha isso em mente então, tá certo? A gente tem o seguinte, primeiro, que o autor vai trabalhar é um negócio bastante óbvio, bem no início da proposição 17, na página 145, ele vai trabalhar um negócio que é óbvio, que é o seguinte: nem a ciência nem a exegese fornecem uma resposta, embora elas possam potencialmente identificar problemas com propósito, com relação a como que nós somos infectados pelo pecado, tá? Ele usa a expressão de infectados, ou seja, no sentido de ser contaminado pelo pecado. O que acontece é o seguinte: é complicado essa questão de pecado original, e que a gente está tratando do pecado lá de Adão e Eva, tá? É complicado? É extremamente complicado, tanto que ele vai tratar aqui de duas posições, do Agostinho e de Irineu, um dos pais da igreja. E mais do que isso, a gente tem o seguinte, a gente tem que entender o seguinte: o ser humano, ele é, como a gente vai ver aqui dentro dessa proposta do alto, talvez eu tenha alguma discordância com ele, mas isso é uma outra discussão. O pecado entra no ser humano a partir de Adão e Eva. Ok. Até aí a gente está vendo agora os processos de como isso acontece. Tá? Como é que acontece a transmissão do pecado. Isso a gente vai ver. Só um parênteses, deixa eu até tirar aqui. Futuramente eu quero trabalhar com esse livro aqui, ó. Para quem está vendo no YouTube, é esse aqui, ó. Opa, cadê? Joga para cá. James Smith, William Cavanaugh, né, esse livro, A Evolução e a Queda, Implicações da Ciência Moderna para a Teologia Cristã. Talvez seja um livro até interessante de continuar aqui, tá? Porque nas sextas-feiras eu quero continuar justamente esses episódios aqui, que são um pouquinho mais longos. Talvez eu trabalhe com este livro aqui, que é muito bom, tá? Que é A Evolução e a Queda. A questão da evolução da queda, fazer um trocadilho com o título, tá? Como é que a queda... O evento da queda, onde é que a gente encaixa a questão da evolução biológica no meio disso, tá? Então talvez eu continue essas sextas-feiras falando justamente sobre essa questão de pecado, queda, evolução e tudo mais com esse livro. É bastante interessante, inclusive, tá? Bom, então fechando parênteses, então a gente tem que, essa questão da queda, eu tô tentando escolher umas palavras para não bagunçar demais, tá? Por isso que eu tô assim meio que retardado, né? Falando de forma meio lenta, porque eu quero que você entenda. A minha cabeça aqui tá funcionando de um jeito e eu quero justamente colocar essa forma que eu estou pensando em palavras para você poder entender. Em resumo, vamos direto ao ponto, talvez fique melhor. Direto ao ponto é o seguinte: o pecado não surge com Adão e Eva. Pronto. O pecado não surge com Adão e Eva.
Não surge com Adão e Eva. Inclusive, se você for mais do tipo literalista, ou seja, ao pé da letra, como é que está no texto bíblico, igual algumas pessoas interpretam o texto bíblico, cada um é do jeitinho que está ali no texto bíblico, já sabe disso perfeitamente, que a gente sabe que o pecado não começa ali, o pecado começa lá em Lúcifer, Satã, Satanás, capiroto, chame do jeito que você quiser chamar, tá? Capeta, eu tava vendo uma curiosidade, né, na internet, né, se tá na internet tá verdadeiro, né, que essa expressão capeta surgiu por volta do século XII, XIII, né, o termo latim, né, acho que é capetum, se não me engano, e essa expressão surgiu justamente numa época que começavam a fazer pinturas, né, nas artes e tudo mais, ali do século XII, XI, entre o século X e o século XIII, pronto. XIII, XIV, né? Onde a arte foi muito, principalmente a arte sacra, né? Ela abriu bastante. E aí é nessa época que a gente tem a edição daquele livro A Divina Comédia de Dante, e a gente tem, por incrível que pareça, no nosso imaginário hoje, de 2022, o imaginário que nós temos sobre céu e inferno, e para quem acredita em purgatório também serve para isso, o imaginário que nós temos hoje sai do imaginário que está descrito no livro A Divina Comédia de Dante Alighieri, tá? E Dante Alighieri é ali, século XIII, né? E aí, nessa época, começaram, né, a fazer os desenhos de Satanás. Começa do século X até o século XIII, XIV, mais ou menos. E aí começaram a pintar, ou seja, a fazer a forma de Satanás como sendo aquela figura clássica que a gente, que quando fala de Satanás, a gente já... Opa, é assim, essa figura. Que é um bicho, como se fosse um homem que tem uma cauda, né, que tem uma ponta na cauda, como se fosse uma ponta de lança, tem chifres, parece um bode, tem um tridente e tudo mais. E foi nessa época, de acordo com essa fonte que está na internet, então deve ser de verdade, que falou que surgiu a expressão capetum. Acho que é capetum em latim, né, que a gente traduz como capeta. E o que significa essa expressão capeta? Significa, puxando o lado do latim, seria alguma coisa do tipo algo com capa. Capeta. Então tem esse sentido. Eu achei interessante. Não fui consultar a fonte, né? Claro, mas é um negócio interessante, tá? É um negócio interessante, porque a gente não tem essa expressão capeta na antiguidade, por exemplo. A antiguidade é ali antes do século V, tá? Pra trás. A gente não tem essa expressão. A gente tem... Se bem que Satã ou Satanás, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, é uma expressão latina. Uma expressão latina que vem ali na Vulgata Latina, que é a tradução da Bíblia para o latim, que da Vulgata lá de Jerônimo, São Jerônimo. São Jerônimo é século V, né? E aí eu acho que vai aparecer justamente essa expressão lá. Satã, Satanás, Lúcifer, por ali vai. Tá? Bom, mas vamos parar de devagar, vamos voltar para a parte do pecado. Bom, toda essa divagação justamente para dizer que o pecado não começa com Adão e Eva, começa com o capiroto, ponto. Capiroto acho que já é uma expressão dos nossos tempos modernos em português, tá? Começa lá com ele, tá? Começa com ele. Então não começa com Adão e Eva, tá? Não começa com Adão e Eva. Isso aí é ponto pacífico. Agora, aí é que tá. Como é que esse negócio vem pro ser humano e tudo mais, o como, aí é uma outra história e a gente tá começando a investigar como é que passa do ser humano pro outro. Que já tá complicadíssimo, tá? Já tá complicadíssimo. Bom, então a gente já sabe que a origem do pecado não é em nós no sentido de Adão e Eva, não começa ali, apesar de que o pecado vai... Aí entra um outro detalhe, né, que você pode até colocar, fazendo uma divagação aqui um pouco mais expandida. Você pode até colocar, assim como a vida, a origem da vida, a gente trabalha com essa ideia de origem da vida e tudo mais, a gente sempre coloca, mas a vida surgiu em tal lugar. Pois é, a vida, aqui no caso na Terra, né, a vida pode ter surgido em vários lugares ao mesmo tempo. Isso é completamente possível, e é quase impossível a vida ter surgido em um único lugar geográfico e de lá ter expandido para a Terra toda. Isso é quase impossível, tá? Não vou dizer que é impossível porque tem uma probabilidade extremamente baixa
mas é impraticável, tá? O mais provável é que ela tenha surgido em vários lugares aqui no planeta Terra, e aí fluiu, aí a coisa foi pra frente, tá? Pode ter acontecido a mesma coisa com o pecado? Pode. Então o pecado surgiu lá com Satã, pode ter surgido também aqui com Adão e Eva, pode ter sido, mas em termos, vamos dizer assim, históricos, se é que dá pra colocar cronologia nisso, né? A gente já tem pecado antes de Adão e Eva. Vamos começar colocando por aí, tá? E o Alto não trata nada disso, tá? Esse aqui eu tô só colocando adicionais. Como eu sempre falo aqui, não é uma leitura comentada do livro e tudo mais. Tanto que eu recomendo sempre adquirir o livro, ler o livro que está em português, tá? É aquela conversa toda que eu sempre deixo nos episódios. Então, compre o livro, leia o livro, tá muito interessante. Eu não leio o livro todo, eu não apresento todas as ideias que o Alton coloca, e eu apresento muitas ideias como essa que já tem quase 20 minutos que estamos falando, que eu estou colocando coisas que o Alton não coloca, tá? Então, é para isso que serve o episódio, justamente para fazer esse complemento, essa expansão que o Alton tá colocando, tá certo? E aí, só um último detalhe que é o seguinte, bom, de acordo com tudo isso que eu acabei falando, fica bastante claro que pecado não tem nada a ver com biologia, ou seja, a transmissão de pecado de um indivíduo para um outro indivíduo não tem nada a ver com transmissão genética, com transmissão de genes, com cromossomos X, Y, e só tem X, Y, não tem mais nenhum outro, não tem. Não tem nada a ver com isso. Ou seja, um pai, quando gera um filho, ele não transmite, biologicamente falando, o pecado para o filho, não. Por outro lado, o filho já nasce com pecado. Isso é fato. Isso é fato. Agora, o como que isso acontece é outra história. E não é uma história biológica. Não é uma história biológica. Já começa por aí. E aí tem diversas implicações disso. Só quero mostrar uma única implicação disso que é bastante interessante, que é o seguinte. Considere, se o pecado fosse uma transmissão biológica, então estaria fácil, entre aspas, a gente localizar geneticamente qual que é o gene do pecado, ou os genes do pecado. A gente vai lá com ferramentas de engenharia genética, e a gente já domina muito bem isso nos nossos tempos de hoje. A gente vai lá, encontra o gene, é esse aqui, faz o corte ali, tira esse gene que é do pecado, a gente fabrica um outro gene ali, que não tem pecado, ou que não é o pecado, coloca no lugar, pronto. Daqui a algumas gerações, mais uns tempos futuros, o ser humano não terá mais pecado. Por quê? Porque a gente tira o gene do pecado. Seria fácil fazer isso. Em termos tecnológicos, tudo, mas seria facílimo fazer isso, tá? Obviamente que o pecado não é isso, tá? O pecado não é um gene transmissível pela genética, qualquer coisa desse tipo. Não tem nada a ver com relação a isso, tá? Então, pecado não é isso. Ou não é transmitido por aí, pela questão biológica, tá? E pecado também não é biológico, tá? Já vou deixar mais explícito ainda, tá? Então, vamos lá. O Alto vai agora tratar, e agora voltando pro que o Alto coloca, ele não vai fazer aqui nesse capítulo aqui um tratamento hermenêutico de amartiologia. O que é amartiologia? Amartiologia é a doutrina do pecado. É aquilo que a gente estuda lá em teologia sistemática, né? A gente tem soteriologia, temos a escatologia, temos diversas logias dentro da teologia sistemática, e uma delas é a martirologia, que é a doutrina do pecado, como é que são as ideias de pecado original, Agostinho, Irineu e outras mais. O Alto não vai tratar disso aqui, tá? Não é uma questão teológica, tá? Mas ele vai dar algumas passadas, eu quero justamente entrar um pouquinho mais aqui, tá? E eu vou justamente seguir a ideia dele, tá? Eu não vou tratar aqui de teologia, eu vou tratar do que ele tá tratando, tá? Então é uma questão um pouco menos teológica, tá? Só que ele coloca dois pontos que é algumas ressalvas sobre essa questão do pecado original ao longo da história da igreja, tá? E aí ele coloca duas ressalvas lá na página 146. A primeira delas é o seguinte, que a gente tem que diferenciar o que experimentamos negativamente de um mundo não totalmente ordenado, no qual Deus ainda trabalha para aperfeiçoar, e o que experimentamos da desordem trazida ao mundo pela humanidade. Traduzindo em português seria o seguinte, olha, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o que o ser humano experimenta como caos, como algo que não tem ordem, e isso é um tipo de experiência. A outra é uma experiência do tipo
aquilo que Adão e Eva cometeram, que fizeram uma desordem, e a gente tem consequências da desordem. Então são duas coisas diferentes. E aí, isso vai ficar mais claro nessa segunda ressalva que ele faz, que é o seguinte: é importante reconhecer que existem categorias de mal, e nem todas estão conectadas ao pecado. Por exemplo, o que nós chamamos de mal natural. Tá? Deveríamos, por exemplo, distinguir entre o mal experiencial, o desconforto resultante da não ordem e ou da desordem em todos os níveis, mal pessoal, que é o comportamento antissocial que causa sofrimento em outros, consequência punitiva, desconforto resultante das ações de Deus ou de governantes para punir e desencorajar o mal pessoal e a perpetuação da desordem, e o pecado, impropriedade ritual moral que danifica o relacionamento com a deidade, no caso com Deus, tá? E a maioria das pessoas, como ele coloca, e depois eu vou fechar e vou destrinchar esse ponto, a maioria das pessoas utilizam pecado e mal de forma intercambiável para se referir a qualquer um desses tópicos. Isso é lamentável, porque o problema do mal é uma discussão mais ampla do que o problema do pecado que as pessoas enfrentam. E aí é que tá o ponto, ele não vai abrir isso, se ele não abriu, eu não vou abrir isso também, e tanto que a questão se chama o problema do mal. Tem alguns teólogos que já trabalharam com essa ideia do problema do mal. Tem uma outra linha que eu acho mais interessante, se não há, vamos dizer assim, né, não há um fechamento teológico com relação a isso, não vai ser eu que vou colocar um fechamento teológico em relação a isso, tá? Então, se você está procurando o problema do mal, não é aqui que você vai encontrar a resposta. Mas vamos lá, qual que é a ideia do problema do mal, tá? Aliás, eu não vou nem entrar no problema do mal, tá? Eu só vou pegar ele como referencial para expandir essa ideia de pecado e mal aqui nas duas contas, tá? O que acontece? Nós temos o mal advindo dessa desordem e advindo da não ordem. São duas coisas aí, tá? E a outra é a questão do mal advindo do pecado. Ou seja, parece que são níveis de males ou nível de mal, algo assim. Primeira coisa que a gente precisa entender, que é o que ele coloca aqui, uma questão é do mal da não ordem e outro é o mal da desordem. Lembrando, não ordem é aquilo que está não organizado. Vamos colocar desse jeito. Alguma coisa está no caos, tá? E a desordem é a questão da queda, tá? O mal vindo da queda, a gente pode colocar como se fosse uma consequência do pecado e tudo mais, tá? Fica um pouquinho complicado puxar daí, mas vamos jogar para essa conta, tá? Só pra gente organizar esse caos aqui que tá? Então vamos lá. Então vamos colocar uma coisa da desordem de um lado e as suas consequências, e o que não ordem e tudo mais pro outro lado. O mal da não ordem, por exemplo, que é o que o autor vai colocar, é, por exemplo, aquilo que a gente chama de mal natural, tá? Deixa eu ver como é que eu poderia colocar isso, porque assim, dá uma certa ideia da forma como eu vou colocar, como se Deus não tivesse terminado a criação. E não é bem isso, tá? Pensa o seguinte, pega o tradicional caso dos dinossauros. Pronto, todo mundo conhece os dinossauros, já ouviu. Aliás, ninguém conviveu com os dinossauros, obviamente, mas todo mundo já ouviu falar de dinossauros em algum lugar. O que aconteceu com aqueles bichinhos fofinhos e tudo mais, né? Há 65 milhões de anos, tá? Eles foram extintos, tá? Foram extintos porque aconteceu diversos cataclismas, diversas catástrofes naturais, queda de asteroide, vulcanismo, terremoto, maremoto, poluição, um bocado de coisas aí. E aí, no final das contas, eles foram extintos. Pronto. Só que a gente tem o seguinte, eles foram mortos. Então, morte, no caso, antes da queda. Nem existia Adão e Eva nessa época, tá? Se é que existiram. Deixa essa treta pra lá, tá? Então, já existia morte ali nos animais. E morte é um desses casos que a gente poderia chamar de mal natural. Entendeu? Então, vamos pegar um pouquinho mais perto da gente, né? Pega ali, e eu vou citar mais pra frente, vai ter um artigo que vai estar aqui na descrição, tá? Que eu vou deixar, ele tá aberto inclusive, tá? E dá pra ver o PDF dele, é um artigo muito interessante, que é o que, fazendo a tradução para o português, seria violência interpessoal letal no Pleistoceno Médio,
né? É um achado que encontraram de um crânio de um ser humano, um ser humano que tinha há 430 mil anos, que foi a datação, 430 mil anos, tá? Ou seja, tem 430 mil anos que essa história aconteceu. Eles acharam o fóssil disso, fizeram lá toda a investigação e descobriu que esse camarada, há 430 mil anos, foi assassinado. Ou seja, o cara morreu. Morreu de morte matada, para piorar ainda a situação, tá? Morreu de morte matada. Ou seja, a gente tem morte antes de Adão e Eva, para começar a história aí. Então esse aqui, por exemplo, é um caso de mal natural. Obviamente aqui no artigo, daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho sobre ele, tem algumas implicações assim bem de cosmovisão, tá? Então, essas coisas que acontecem de morte antes da queda é o que nós poderíamos chamar de morte natural, de doenças e tudo mais. São consequências naturais. Isso está relacionado à questão de não ordem, tá? Ou a questão porque a ordem que Deus coloca ali em Gênesis 1 não é o estabelecimento de leis físicas diretamente, sim uma organização mais para o encontro do ser humano ali no meio da natureza, ou no meio da criação, tá? Essa seria a ideia. Então, o não ordem também ainda continua, as coisas continuam valendo. Então, esse é o lado de categoria, entre aspas, de mal da não ordem natural, tá? Ou seja, existia. A distinção aqui entre mal e pecado. Aí a gente tem o outro lado que eu separei aqui dessa desordem, é a questão do mal como consequência do pecado, tá? Então, a gente tem, com isso, a gente tem diversas consequências do pecado, ou consequências quaisquer, tá? A gente tem consequências, por exemplo, de ação e reação, né, causa e efeito. Não tem como você desvincular disso. E aí você pode chamar o efeito advindo da causa como mal. Você pode colocar desse jeito. Agora, veja que toda essa separação de mal e pecado não tem nada a ver uma coisa com uma outra. É óbvio que do pecado você tem consequências, e você pode chamar isso de mal, sim, mas isso é consequência do pecado, não é o pecado em si, tá? Acho que talvez esse é o ponto. Pega, por exemplo, os clássicos, Davi ali com que Deus que Davi acabou matando o marido de Batseba, o Urias. Acho que é Urias o nome do cara. Eu sempre confundo Urias com Uziel. Não sei porque eu tô com Uziel na cabeça, mas acho que é Urias mesmo, né? Com Batseba e tudo mais, Deus falou: olha, tá bom, você fez, você escorregou, você pecou, ok, certinho, viu? Agora as consequências. Escolhe. Deus ainda botou o cara pra escolher ainda. É incrível, viu? Escolhe a consequência que você quer. A consequência vai vir. Qual que você quer? Ou seja, isso é um mal, mas não é o pecado em si. Esse é o ponto, entendeu? Então, assim, a morte do filho de Batseba que ele teve com Batseba, não é o pecado em si, mas é a consequência do pecado. A gente pode colocar desse jeito. E nem sempre consequência do pecado é morte no sentido biológico, nem sempre. Mas uma consequência que é direta e certa, que é inclusive instantânea, é pecado, separação de Deus e o ser humano, que é o que nós chamamos de morte espiritual. Isso aí é direto, tá certo? Bom, eu acho que ficou claro nessa divagação toda aqui. Aí o autor vai colocar um outro ponto, que é o seguinte, na página 146... Hoje realmente está bastante quente, viu? Aliás, e seco também, tá? Quente, tá seco. O autor ele coloca assim na página 156. Como teriam todos eles se tornado sujeitos ao pecado? No caso que ele está falando aqui de Adão e Eva. Afinal de contas, evidências antropológicas de violência nas populações consideradas humanas mais antigas indicam que nunca houve um tempo em que o comportamento pecaminoso, pelo menos o mal pessoal, não estivesse presente. Consequentemente, tal discussão precisa girar em torno da questão da prestação de contas. A esse respeito, a afirmação de Paulo em Romanos 5,13 oferece um insight, uma ideia crítica interessante. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. É aquela ideia que eu estava falando de que já existia pecado antes da queda. Então, já começa aqui. O autor não vai trabalhar com isso, tá? E aí nessa parte das civilizações que já existiam antes,
Vai ter esse artigo então, que eu vou deixar ele, que é o mais antigo assassinato que nós conhecemos, tá? O mais antigo assassinato, tá? E aqui tem, e aí vai ter um outro link também do site National Geographic, porque ele tem uma foto belíssima desse crânio, tá? Desse fóssil que foi encontrado. Eu tô olhando aqui para ele aqui, ele tem bem assim, do lado, mais pro lado esquerdo aqui da testa, subindo aqui no olho, bem aqui no meio, um pouco deslocado do meio da testa, indo para um pouquinho do lado da esquerda. Tem um furo ali, tá? E é e até agora, né? Esse aqui é de 2015, inclusive, tá? É o primeiro assassinato que a gente conhece, tá? O primeiro assassinato que eu digo é a primeira evidência de um assassinato, tá? E mais, na pesquisa que fizeram desse camarada morto há 430 mil anos, tá? Eles descartaram tudo, tá? Eu dei uma olhada aqui no artigo aqui e eles descartaram assim tudo. Então, por exemplo, será que não foi uma ave que caiu na cabeça dele? Será que não foi alguma coisa que caiu? Ele levou uma queda, tudo mais. Descartaram tudo isso. Porque encontraram ele numa caverna, tá? Encontraram esse fóssil numa caverna, e nessa caverna não tem nada do tipo que caiu na cabeça dele e ficou ali sangrando e morrendo. Não, uma estaca caiu, uma pedra caiu e ele ficou por ali. Não tem. E a forma como se faz, aí vai entrar toda a questão da ciência forense, pesadamente vai entrar nisso, tá? Tem até um pedacinho que eu deixei separado aqui, cadê acho que eu tirei. Sério? Eu tirei. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, que é bastante interessante, que é o seguinte. Olha só, tá escrito no artigo, tô fazendo uma tradução livre aqui do artigo, tá? O presente estudo estabeleceu que o indivíduo representado pelo crânio 17, que é o nome que deram lá, já estava morto antes de sua chegada ao local, sendo possível descartar uma queda acidental como possível explicação para a chegada desse indivíduo à câmara SH, que é a caverna onde ele estava. A única maneira possível pela qual um indivíduo falecido poderia chegar ao local é se seu cadáver fosse jogado num poço por outros hominíneos. Assim, a interpretação do sítio lá da caverna como um local onde os hominíneos depositavam membros falecidos de seus grupos sociais parece ser o cenário mais provável para a explicação da presença de corpos humanos nesse local. A interpretação implica que esta era uma prática social entre os grupos de hominíneos do Pleistoceno médio e pode representar o comportamento funerário mais antigo no registro fóssil. E esse... Só para colocar aí, o Pleistoceno aí é uma idade aí entre mais ou menos 2,5 milhões de anos e 11.700 anos, tá? Então é um negócio bastante antigo. E aí, ou seja, esse cara foi colocado nesse local, nessa caverna, né? Ou seja, ele não morreu nesse local, ele chegou lá, já estava morto por outros corpos que encontraram nesse local. Tá? Parece que encontraram outros corpos nessa mesma caverna, uma caverna bem grande, tá? E aí tem um outro detalhe, há 2 parágrafos anteriores que os pesquisadores colocam assim: traumas múltiplos de depressão craniana na região frontal da aba do chapéu são compatíveis com lesões de violência interpessoal. Aí eles colocam as referências. Pelo seu tamanho e formas consistentes, os traumas de força contundente nesse crânio que foi descoberto claramente não são involuntários, mas ao contrário parece ter sido produzido pelo uso de uma ferramenta de tamanho e forma padronizados. A localização das lesões logo à esquerda da linha média da escama frontal desse crânio também consiste com um padrão geral documentado entre os humanos recentes, como a maioria dos indivíduos apresentando lesões do lado esquerdo do crânio, refletindo a predominância da direita lateralidade durante o conflito face a face. Curiosamente, a população de Ciema de los Huesos é considerada principalmente desta. A gravidade das lesões, com ambos golpes na cabeça, certamente envolvendo a penetração de barreira ósseo-cérebro e a ausência de cicatrização via remodelação óssea, e aí ele tem as figuras e tudo mais, não dá para eu descrever as figuras aqui, nos levam a considerar que esse indivíduo não sobreviveu a esses eventos traumáticos cranianos. De fato, qualquer um dos 2 eventos traumáticos foi provavelmente mortal por si só.
E a presença de golpes repetidos pode implicar uma clara intenção de matar. Assim, a explicação mais plausível para as fraturas perimortem nesse crânio que encontraram é o resultado de golpes intencionais e repetidos durante um ato letal de violência interpessoal. Isso representa o primeiro caso claro de agressão interpessoal deliberada e letal no registro fóssil dos hominíneos, demonstrando que esse é um comportamento humano antigo. Olha só que loucura que é isso aqui, 430 mil anos, tá? Então vai estar esse artigo aí, depois você pode ler, e aí vai estar os outros links lá, até do museu da revista Smithsonian, tá? Que tem uma belíssima imagem, essa imagem aqui é linda, né? Justamente dessa caveira, desse crânio, tá? Então vai estar esses 3 links aí para você ver. Já caminhando para o final, eu vou esticar só um pouquinho. Caminhando para o final, eu quero ler aqui para você Romanos capítulo 5, versículo 12 a 19, só para a gente fechar uma ideia um pouquinho mais teológica, tá? Romanos 5, de 12 a 19. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e aqui, de novo, é morte espiritual, tá? Já existia morte antes da entrada do pecado lá para Adão e Eva. Acabei de citar um aqui, por exemplo. Tá? Se você considera Adão e Eva como qualquer coisa do tipo de 10, 12, 15 mil anos para cá, bom, tô falando um de 430 mil anos, tá? E mais, é uma morte intencional, tá? Aí é uma outra discussão, tá? Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Mas não está falando de morte. Então, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Por que foi até Moisés? Porque a partir de Moisés a gente tem a implantação da lei, a questão dos sacrifícios. Para que é sacrifício? Para você reconectar ou se reconectar com Deus. Então, colocar pecado colocar morte como morte biológica até Moisés, e depois de Moisés não tem morte biológica, não faz o menor sentido, tá certo? Ou seja, a morte reina de Adão até Moisés porque não tem mais conexão. Como é que você faz conexão aí sem sacrifício? Então, vai surgir justamente na época de Moisés, certo? Versículo 15, mas não é assim um dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça que é de um homem só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi o dom como ofensa, porque um só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebe a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em uma vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida, porque pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E essa é a ideia que se tem aqui do texto que o Alto vai trabalhar, que a gente não tem, principalmente no versículo, no versículo 15, não, no versículo 12, no versículo 13, porque até a lei, ou seja, até a chegada da lei, estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, você tem pecado, mas não tem lei. Você pode ter lei e não ter pecado. Então parece que as peças começam já a se organizar. Então, é isso que o Alton está falando. Página 157. Poderia haver também consequências naturais com ou sem responsabilidade. E aí um pouquinho mais pra frente ele vai colocar na questão de Adão e Eva. Onde não havia lei ou revelação, não existia pecado. Sem consciência de relacionamento, sem mortalidade. Nesse cenário, o pecado de Adão e Eva teria trazido pecado a toda a raça humana ao trazer responsabilidade. A partir de Romanos 5,13, que é esse verso que eu acabei de falar aqui, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei, nós inferimos que na visão de Paulo, o pecado entra no mundo junto com a responsabilidade. Certo?
Então é esse detalhe. E aí, mais pra frente ele vai falar um pouquinho, só para não deixar completamente em branco aqui, né? Ele nem trabalha isso, eu não vou entrar nessa seara também, a discussão sobre a questão do pecado original em Agostinho e em Irineu, mas é só para pontuar. Página 148, ele vai colocar o seguinte, tá? A questão da visão de pecado original para Agostinho. Agostinho caracteriza Adão e Eva como originalmente muito nobres. Ele vai além, frequentemente contra Gênesis 2 e 3, para considerá-los com livre-arbítrio, plena saúde, pleno conhecimento, a chance de mortalidade ao comer da árvore da vida, a habilidade de não pecar, uma inclinação de escolher o bem e a habilidade de persistir em seu estado bendito, tá? E aí, essa ideia de Agostinho. Agora, a alternativa, na página 148 ainda, a alternativa que foi proposta por Irineu, mesmo antes de Agostinho, continha um elemento similar a uma caixa de Pandora. Caixa de Pandora é aquela ideia mitológica de você abrir e sair todos os males, tá? Engraçado que mitologia sempre tá ligado, né, com o texto bíblico. Por que será, né? Bom, essa é uma outra história. O pecado / desordem foi deliberado no mundo onde todos o contraem por um contágio ou poluição no ar. Lembrando que aquilo que eu falei, que antes do pecado de Adão e Eva já existia pecado. Uma das distinções entre os dois modelos, ou seja, no agostiniano e no de Irineu, é que no agostiniano o mundo é infectado porque nós somos infectados. Enquanto no modelo de Irineu nós somos infectados pelo mundo que se tornou poluído em relação daquele primeiro ato. A desordem foi deliberada e se espalhou freneticamente, a desordem lá de Adão e Eva. E aí ele vai falar sobre a questão de Cristo, né? Que Cristo nasceu sem pecado. E a melhor explicação para Cristo ter nascido sem pecado e mesmo assim ser 100% homem, vai justamente nessa ideia de Irineu. Tá, nessa ideia de pecado original de Irineu. A grande maioria tem concordado, página 148 ainda, que o nascimento virginal seja central para que alcancemos o entendimento. Mas se torna pouco claro como isso ocorre. No modelo agostiniano, Jesus evitou o pecado original por não possuir um pai humano. Assim, o pecado não teria passado a ele. Tá? Essa visão tornou-se problemática porque a transmissão do pecado não pode, logicamente, ser uma questão de DNA. É tudo aquilo que a gente acabou mencionando. Tá? E aí ele traz outras críticas ao modelo agostiniano lá da tradução da Vulgata Latina de Romanos 5,12 e tudo mais. Tá? E aí tem essa questão, e aí ele foca novamente na questão de poluição, ou de um modelo de poluição lá de Irineu, né? E tem um detalhe interessante no finalzinho da página 149. Em Gênesis, o ambiente tóxico, não, a palavra tóxico é uma palavra tão interessante para a gente definir as coisas que na nossa atualidade 2022, tóxico virou, desculpa a expressão, qualquer porcaria que você ouve por aí. Ah, eu vivo num ambiente tóxico, relacionamento tóxico, não sei mais o que é tóxico. Cara, deturpado até a palavra tóxico já era tóxica em si. Em Gênesis, o ambiente tóxico envolve o que podemos chamar de poluição de desordem. Mas, como na poluição ecológica, toda a criação geme e a desordem reina. Todos nascemos nesse ambiente tóxico e todos sofremos as consequências, tanto universal quanto particularmente, necessitando de salvação. Embora continuemos a agir a partir dessa desordem, os efeitos do pecado são radicais, não apenas comportamentais. Quais são esses efeitos? Separação de Deus e do homem. E aí o resumo, e aí eu quero fechar aqui, ele vai tratar depois num outro tópico sobre morte antes da queda, e eu acabei já falando sobre isso. Tá? O resumo da queda pro alto é o seguinte, tá? E eu que coloquei esse tipo de resumo da queda. Estamos todos sujeitos à desordem que foi introduzida no sistema desde aquele primeiro momento em que nossos representantes decidiram que eles queriam ser o centro da criação. Sua manifestação é corporativa e cumulativa. Só um parênteses aqui, fazendo apenas uma alfinetada, né? É o único caso de coletivismo, vamos dizer assim, que dá... Aliás, é o primeiro caso de coletivismo, onde o coletivismo simplesmente bagunça tudo, tá? Fecha parênteses. Sua manifestação é corporativa e cumulativa. Não apenas somos vítimas de tal condição no mundo, mas nós todos contribuímos para ela. Jesus nasceu em tal mundo, assim ele é humano em todos os aspectos e tentado como nós, mas ele era imune aos seus efeitos, ou seja, os efeitos do pecado, e não contribuiu com a desordem. Ele é a personificação de fato, a encarnação da ordem, tá certo? E aí ele vai colocar na página 151, esse texto que eu li na página 150. Na página 151 ele diz o seguinte: o bom pertencia à ordem que estava sendo formada por meio da desordem.
De novo, o bom pertencia à ordem que estava sendo formada no meio da não-ordem. A não-ordem, então, não era boa, embora também não fosse má, que é a questão da criação original, tá certo? Em resumo, então, a questão de que nós estamos todos sujeitos ao pecado e à morte é por causa da desordem, da queda, da desobediência de Adão e Eva, e não por causa de genética ou por questões biológicas, tá certo? Então, esse episódio ficou um pouquinho mais esticado, espero que você tenha entendido essas divagações todas que eu coloquei, porque é complicado a gente colocar isso em palavras, esse monte de detalhes que tem aqui, mas espero que você tenha entendido. E se você não entendeu todos esses detalhes aqui, poxa, mas fica um monte de ponta aberta? Calma, futuramente e muito em breve eu quero entrar nesse livro, A Evolução e a Queda, que é uma coleção de artigos do Smith, do Cavenu, que a gente vai tratar um pouquinho mais sobre essa questão, tá certo? Até a próxima! E se você gostou desse episódio e dessa temática, eu te convido a deixar aí nos comentários o que você quiser colocar como perguntas, sugestões de outros temas ou de outros livros para que eu possa trabalhar aqui, e outras séries também, por que não, tá? Deixa o seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber todas as notificações, e se você estiver ouvindo pelo seu agregador preferido de podcast, compartilhe com sua família, com seus amigos, convide-os a participar também desses comentários que se tem aqui e também a deixar a discussão, outros comentários e até sugestões. Até a próxima!